Biologia é uma das áreas que vem se desenvolvendo nos últimos anos, principalmente tecnológico, principalmente científico. É uma das áreas mais interessantes, é uma das áreas mais importantes para a gente entender a vida e os seres humanos, mas ao mesmo tempo é complicado de construir algum tipo de conhecimento e é complicado de chegar em alguns tipos de conhecimento, porque ela é uma ciência que está dentro do fator social. Ao mesmo tempo que ela é uma ciência que conversa com as ciências exatas, é uma ciência que conversa com as ciências humanas. É uma ciência que está no meio do caminho. E assim ela fica meio perdida, é meio difícil de explicar, é meio difícil de falar, porque ao mesmo tempo que a gente tem sim concepções que são regras, que estão dentro de fórmulas como a física, a química, que conseguem reger o movimento dos planetas através de uma fórmula matemática, a gente também está dentro do social, dentro das humanas, principalmente quando a gente fala da vida dos seres humanos. Então a gente tem sim conceitos biológicos que são pré-definidos, mas ao mesmo tempo a nossa cultura, a nossa sociedade utiliza esses conceitos biológicos, subverte esses conceitos biológicos e muitas vezes atrapalha. E a gente não consegue chegar muitas vezes em respostas sobre algumas questões, porque tá tudo misturado. É muito difícil, apesar de a gente ter algumas discussões, a gente chegar numa resposta que algo é 100% biológico ou 100% social. Porque o social e o biológico estão conectados. A gente desenvolve uma sociedade a partir do biológico, desenvolve o biológico a partir de uma sociedade. E isso a gente vai entrando numa tese, antitese, num conceito hegeliano, em que a gente vai construindo uma sociedade em cima do biológico, depois a gente constrói o social a partir do biológico, o biológico a partir do social, e a gente vai se misturando em cima disso. Se a gente pegar questões dos sexos, a gente vê muito essa questão. Se a gente for pro puramente biológico, não tem como a gente negar que um corpo feminino é diferente de um corpo masculino. Falando aqui, eu tô falando só de genitálias, só do aparelho reprodutor. Porque, querendo ou não, o desenvolvimento de certos aparelhos reprodutores vai desencadear no desenvolvimento de certos hormônios sexuais, que vai desencadear na estrutura de um corpo que é influenciado pelo aquele hormônio sexual. Então você tem uma diferença biológica, mas a partir dessa diferença biológica você tem uma comunicação, uma construção de uma sociedade que pega essa diferença e cria uma desigualdade em cima dessa diferença. Então a diferença é natural, ela não deveria ser usada contra as pessoas. Mas a partir do momento que você tem uma sociedade que pega essa diferença e cria uma desigualdade para as mulheres, você cria um mundo social machista. Acaba usando o biológico para criar uma estrutura social. A gente pode ver isso também com sentimentos. Sentimentos, muitas vezes, são simplesmente respostas biológicas a estímulos que você tem. Então, você tem algum estímulo, seu corpo te dá um sentimento. Mas, na verdade, a gente vê, culturalmente, os sentimentos como negativos ou positivos. Mas, na verdade, eles não têm essa visão negativas ou positivas para a psicologia e para a biologia. Por exemplo, o medo é visto como um sentimento muito negativo. Mas, na verdade, ele é só um sentimento de autopreservação. Seu cérebro só quer que você corra daquela situação de medo. A gente só vai ver o medo como algo negativo por conta de uma criação cultural em cima do medo. O ódio é visto como negativo, mas na verdade ele é só uma resposta biológica a um estímulo. O que é negativo ou positivo, eticamente falando, é o que você vai fazer com esse sentimento. A resposta que é negativa dentro de uma ética, aí partindo para a filosofia, e é a partir do momento que a biologia encontra a filosofia e conversa, é o que você vai fazer com aquele sentimento, não o sentimento que você sente. Louco isso, né? Louco pensar nisso. Porque o sentimento é simplesmente uma resposta. Ele não te obriga a fazer alguma coisa. Ele simplesmente é uma comunicação do seu corpo. É a partir do momento que você vai fazer com aquela comunicação que vai definir a ética. A ética é a partir da atitude, não a partir dos sentimentos. Maluquice. Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube e da internet. Seja bem-vindo a mais um vídeo ensaio nesse canal. Momento desse canal que a gente senta, a gente brisa um pouco, a gente usa algo da cultura pop para falar sobre ciência, sobre filosofia e tudo mais que der pra gente encaixar, pra gente filosofar aqui um pouco através do entretenimento, né? Então, já sabe, né, o recado. Sente-se num lugar tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre Amor Expresso, um filme que a gente pode usar para brisar, para falar um pouquinho sobre ciclos. Ciclos que são tanto naturais quanto sociais também. E a gente vai brisar um pouquinho sobre isso, sobre mais outras coisas durante esse vídeo.
Então, Amores Expressos é um filme de Hong Kong de 1994 e é dirigido por Wai Wong. Ele é um filme que decide contar duas histórias de amor. Dois policiais que fazem rondas noturnas pelas ruas inundadas, propagandas super luminosas lá de Hong Kong, né? Esses dois personagens, eles acabaram de passar por términos de relacionamentos traumáticos. E eles estão tentando, à sua maneira, entender o que aconteceu e entender como seguir em frente. O filme é muito interessante porque ele varia, ele utiliza uma câmera super movimentada, sabe? Em que você não consegue ver muito bem a silhueta das pessoas, para gerar imagens turvas, para gerar imagens que muitas vezes podem provocar aquela ânsia, sabe? Aquela ansiedade, simplesmente para gerar esse tipo de emoção, para gerar esse tipo de embrulho no estômago que a gente tem quando a gente tá num término de relacionamento. E ao mesmo tempo ele também usa muito bem uma câmera parada, uma câmera estática, para gerar aqueles momentos de contemplação, aqueles momentos de reflexão. É quando a gente geralmente terminou algum tipo de ciclo, algum tipo de relacionamento, e a gente está simplesmente refletindo sobre o que aconteceu. E tudo isso é uma fotografia meio que bucólica. Eu não consigo achar uma outra palavra para definir, eu só consigo achar a palavra bucólica. Que trabalha ou com as cores bem fracas, aqueles momentos bem mais deprê, mais tristes, ou com as cores bem fortes, para aqueles momentos de exaltação, para aqueles momentos de euforia. Justamente trabalham muito bem essa questão da montanha-russa, são as emoções quando a gente está em crises, principalmente em crises sentimentais, né? E tudo isso junto de um texto excelente que vai nos levar a refletir sobre a vida, relacionamentos, os ciclos, sobre tudo o que envolve essa questão de viver em sociedade, viver como animais sociais. Animais que, querendo ou não, vão sentir vontade de se relacionar, vão sentir vontade de viver um com os outros de alguma maneira, sendo obrigados ou não a sentir essa vontade. Existe alguma coisa nesse mundo que não possua validade? Essa frase é uma das mais emblemáticas do filme, é dita pelo policial 223, o personagem principal da primeira história de amor, e assim ela nos dá a dimensão onde o filme quer chegar e o que ele quer contar com essas histórias e quais são os temas dessas histórias. São ciclos que nós vivemos e os processos de luto. O processo de luto, ele não está apenas dentro do assunto morte. Não é apenas com esse acontecimento que a gente tem esse mix de sentimentos que a gente chama de luto. Sempre que perdemos algo que tem extremo valor para nós, passamos em menor ou maior escala por dentro desse sentimento. E essa é uma frase que faz a gente pensar sobre algo que a gente evita. Até os sentimentos amorosos podem chegar ao fim. Esse pensamento é altamente desconfortável, mas é uma realidade que a gente precisa encarar. Mesmo estando no melhor do relacionamento das nossas vidas, esse relacionamento e o sentimento que envolve esse relacionamento e prende esse relacionamento pode chegar ao fim. Os seres humanos não são imutáveis, assim como os relacionamentos que eles estão inseridos. Em algum momento, por algum motivo, por algum ciclo, aquilo que a gente mais preza e que a gente queria carregar pro resto da nossa vida, até a morte, mas que por algum jeito, de alguma maneira, acaba morrendo no meio do caminho. E assim chega o nosso período de luto e as estratégias que usamos para tentar evitar a nossa dor. A maioria dos métodos são maneiras de fugir de nós mesmos, fugir de nossos pensamentos e das nossas dores. Mesmo que dentro desses pensamentos, dessas dores, mesmo que dentro da nossa psique, da nossa psicologia, esteja realmente a verdadeira chave para passar pelo processo de luto. Muito pelo medo do luto, que é visivelmente um sentimento, um tipo de fase que nenhum de nós queremos encarar. Nenhum de nós queremos lidar com o tipo de sentimento que o luto vai gerar em nós. E quando nós estamos à frente do medo, uma das soluções biológicas muito utilizadas pela evolução humana é a fuga. Afinal, com a fuga a gente se mantém vivo, mas aqui a gente sobrevive. O policial 223 decidiu que ele ia fugir por um mês. O namoro dele terminou em 1º de abril, dia da mentira. E baseado na brincadeira por trás da data, ele decidiu que ia esperar um mês, até 1º de maio, que também era a data do seu aniversário, para ver se o relacionamento iria voltar. E a sua ex-namorada ia voltar a entrar em contato com ele. Ele inclusive decidiu construir um hábito para ilustrar tudo isso, para registrar tudo isso. Todo dia ele vai numa mercearia e compra abacaxi enlatado. Ele fala que era uma das coisas que a namorada dele mais amava. E
todo dia ele pega uma lata de abacaxi enlatado que tem data de validade para 1 de maio e guarda dentro da casa dele como uma espécie de signo, um presente que ele daria para a namorada dele quando eles voltassem a namorar, porque é algo que ela amava, é algo que ele guardou que ela amava, era um sentimento que ele amava e ele queria dar aquele presente para ela depois que ele reatasse, e também para ter uma rotina no dia a dia dele que tirasse um pouquinho da dor que foi o término que ele teve com ela, e que também relembrasse a data que ele estipulou para ele mesmo. E até 1º de maio, até o aniversário dele, ele estaria com a ex-namorada dele junto, comemorando as festividades, comemorando mais um dia de vida. Só que o tempo passa e ela não entra em contato. Até que quase um mês depois ele decide entrar em contato, mas era tarde demais. Ele acaba descobrindo que basicamente a fila andou e ela já tinha arranjado outra pessoa para chamar de namorado. Isso foi ele perceber que a falta de ação foi a pior escolha possível. Nada voltaria, nada mudaria se ele simplesmente não agisse. Foi isso que aconteceu. Ele não fez nada, então nada mudou. Ele não tomou nenhum tipo de atitude para voltar a namorar, então a ex-namorada dele continuou sendo a ex-namorada dele. A sua falta de ação deixou a vida dele parada, mas isso não é verdade para outra pessoa. A sua namorada simplesmente fez o que deveria ser feito, é continuar vivendo. Assim como ele deveria ter tomado algum tipo de atitude se quisesse ter o relacionamento de volta, mas não fez. Não encarou a sua dor e não tomou atitude, o que lhe causou mais dor ainda. O policial 633 age de maneira parecida. Diferente do outro policial, ele já morava com a namorada com que ele terminou. Ela era uma aeromoça e entre as viagens ela ficava dentro da casa dele. Só que aí, como atitude pro término do relacionamento, ele decide simplesmente parar a vida. Ele não faz mais nada. Ele não realiza a limpeza da casa, ele não muda os móveis de lugar, ele não muda a cama de lugar, ele não mexe nas roupas dela. Ele simplesmente deixa a casa fixa, como estava no momento onde eles ainda namoravam. Uma espécie de fantasia, é uma espécie de pensamento de que vou manter tudo como estava porque em algum momento ela vai voltar. Aquele estilo de pensamento de negação do término. A gente não terminou, foi só um tempo, ela vai voltar. Em algum momento, esse relacionamento que eu vivia e que era maravilhoso para mim vai voltar a existir, então eu preciso manter tudo exatamente como estava para quando isso acontecer. Sua paralisação não faz perceber que o ciclo se encerrou, que infelizmente não há volta, apenas a chance de se reiniciar o ciclo, mas que o reinício não é uma volta para uma vida antiga, mas sim a construção de uma nova vida, por mais absurdo que isso seja. Os ciclos, eles fazem parte do mundo natural onde estamos vivendo. Convido a lembrar das aulas de ciências lá do 6º ano, onde você provavelmente estudou o ciclo da água. Onde você estudou que a água é um componente químico da nossa natureza que vai se transformando em diversas coisas, em diversos estados físicos, em diversas regiões durante o ciclo da água. Ela evapora do seu estado líquido, essa nuvem é arrastada pelo vento, até que ela encontra uma rajada de vento muito mais gelada do que ela está, onde a sua temperatura baixa e ela volta a se tornar água líquida. A gente consegue perceber assim que a água que a gente tem no planeta é a mesma água que a gente sempre teve no planeta desde que a água se estruturou no nosso planeta. Levando a gente a pensar em até brisas, de que provavelmente a água que você está bebendo agora, em alguma era geológica do planeta, era xixi de dinossauro, que foi se transformando aos milhares de anos e agora é uma água que a gente pode beber porque ela está presente na nossa represa, que é encanada e chega da nossa casa, dentro da nossa caneca, e a gente toma nesse calor do caramba que está fazendo no Brasil atualmente em 2023. Em certa medida, dentro das relações sociais também podemos ter esse ciclo. Alguns desses ciclos sociais de relacionamento a gente consegue carregar até a morte, mas alguns podem se encerrar durante a nossa passagem por esse plano terreno. É difícil imaginar e engolir a realidade que sentimentos possuem data de validade e em algum momento da nossa vivência eles podem chegar até o final, mas eles chegam. E pensar nisso, encarar isso como realidade, a gente acaba criando algumas coisas que nos prendem dentro dos relacionamentos para a gente não perder de perspectiva o relacionamento e o sentimento, mesmo os dois já tenham acabado. Assim como os dois policiais construíram dentro da narrativa do filme. E a gente pode pensar que algumas dessas coisas que nós fazemos para nos prender estão relacionadas como nós construímos a ideia de tempo e como nós construímos o nosso tempo dentro dessa passagem de vivência humana. Todo relacionamento é construído a partir de uma história passada, momentos bons e ruins que moldam a nossa perspectiva do relacionamento, da pessoa que a gente vive. Essa construção do relacionamento nos toma tempo, sentimento e dedicação.
Lógico que não é uma visão mercadológica, como se fosse a construção de um produto que a gente pega apego porque a gente passou muito tempo trabalhando, mas sim uma perspectiva psicológica e biológica, que a gente dedicou algum tempo àquilo. E a gente dedicou aquilo porque a gente queria carregar para a vida aquilo. Então não é questão de compra e venda, que eu quero ficar com aquilo porque aquilo é meu. Não, mas pela perspectiva de que eu dedico tempo àquilo que eu quero que dure para sempre. Se eu não quisesse que durasse para sempre, eu não dedicaria o meu tempo. Então, a partir do momento que eu dediquei tempo, é porque eu queria que aquilo durasse. Então ficamos presos a essa dedicação e a esse momento de construção. O fim, ele está relacionado ao presente e, portanto, as nossas ações no agora, o que leva ao remorso, porque afinal as ações do agora que levam provavelmente aos finais. Isso acaba levando ao sentimento de culpa. Afinal, o que a gente poderia ter dito de diferente, como a gente poderia ter feito diferente, o que eu deveria ter falado diferente, como minha reação deveria ter sido diferente para evitar o fim daquilo que eu levei tanto tempo para construir, para evitar esse ambiente presente de dor e frustração pelaquilo que acabou e eu não queria que tivesse acabado. E junto também no presente, as pessoas são presas pela nostalgia do passado, principalmente do passado positivo, daquelas memórias positivas que quer ter para sempre dentro de um relacionamento. E não apenas como memórias que você vai ter que vivenciar de maneira individual, mas memórias que você quer guardar para sempre e compartilhar para sempre junto com aquele parceiro com que você construiu as memórias. Assim como o fim é um roubo do futuro que foi construído nas conversas, nos planos, mas também nas idealizações que temos. Lidar com o fim de todo o ciclo é extremamente difícil para a nossa mente, nossos sentimentos e o nosso viver no mundo. Mas essa é uma das possibilidades de ciclo que temos dentro dos relacionamentos. Digo aqui de todos os relacionamentos. Relacionamentos familiares, das amizades e até dos relacionamentos amorosos. Todos estão dentro desse ciclo. Todos, de alguma maneira, podem acabar sendo destruídos ou acabarem no ciclo. Mas o que esquecemos também é que esse ciclo pode ser reiniciado. É possível, dentro da nossa vivência, retomar o ciclo e, quem sabe, viver o ciclo até que ele acabe pela morte, e não acabe antes da morte, como acontece em alguns casos, como aconteceu dentro da perspectiva do filme. Enquanto o arco do policial 223 termina com ele percebendo que toda sua espera foi por nada, o do policial 669 é de notar que a sua vida não terminou assim que terminou o seu relacionamento, mas que sim, é possível continuar vivendo mesmo tendo aquela dor, mesmo compreendendo que parte da vida é sentir dor, mas sem deixar que essa dor paralise toda a sua vida e suas possibilidades enquanto seres humanos. Aos poucos, ele vai percebendo que é possível reciclar os nutrientes da vida, assim como os nutrientes se reciclam no ciclo do oxigênio, da água, do nitrogênio. Assim como a água evapora, é carregada pelas nuvens, encontra uma massa de ar gelada e volta a virar líquida em forma de chuva, como eu expliquei anteriormente, podemos voltar para a vida e viver todos aqueles sentimentos de novo, de novo, de novo. Sempre sorrindo, sofrendo, amando e odiando, mas sempre tentando chegar ao ciclo definitivo. Mesmo que isso nos custe tempo e um pouquinho de saúde mental. Porque afinal de contas vale a pena, porque são essas relações, essas memórias, esses sentimentos que de fato dão significado para a nossa vida. É isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo ensaio. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado da brisa, da reflexão, do pensamento. Espero que tenha sido entretenimento de alguma maneira. Espero que tenha sido filosófico de alguma maneira. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Ou sido um bom tempo gasto de alguma maneira aqui no YouTube. Vou pedir seu like, vou pedir seu comentário, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Vou pedir para você acompanhar o canal aqui, porque me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!